Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, esse vídeo vai ser quilométrico. Tem a Série B do Campeonato Brasileiro, resultados de campeonatos. Tem um Mercadão da Bola extenso pra caramba. Então, vamos embora. Começando pela Série B, nessa quinta-feira, 9h35 da noite, Remo e Criciúma. Próxima sexta-feira, 7 horas da noite, Curitiba e Operário. Sexta-feira, 7 horas da noite. Sábado, 6h30 da noite, Goiás e Botafogo de Ribeirão Preto. Sábado, 8h30 da noite, Atlético Paranaense e Novo Horizontino. Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Próximo sábado, 4 horas da tarde, CRB e Paysandu. Próximo domingo, 4 horas da tarde, Atlético Goianiense e Amazonas. Próximo domingo, 6h30 da noite, Atlético de São João del Rei e Volta Redonda. Próxima segunda-feira, 7 horas da noite, Vila Nova de Goiás e Chapecoense. Segunda-feira, 7 horas da noite, Série B, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Cuiabá e Ferroviária. Segunda-feira, 9h30 da noite. Terça-feira, 7h30 da noite, América Mineiro e Avaí. Série B, Campeonato Brasileiro, rodada do fim de semana. Bom, gente, passando resultados por outras competições. Copa Governador de Sergipe, tivemos Itabaiana de Sergipe 2, América de Procriar 0. Tivemos aqui também, pelo campeonato da Copa do Nordeste Sub-20, agora já na sua fase mata, né? O Ceará venceu o Sport por 2-1, se classificou para a próxima fase da Copa do Nordeste Sub-20, assim como também o Fortaleza. Empatou com o Retrô por 0-0 e nos pênaltis venceu Fortaleza na próxima fase da Copa do Nordeste Sub-20. Também aqui, Maricá 2-1 para o Madureira. O Maricá foi para a semifinal da Copa Rio, beleza? E América do Rio 2, Cabo Friense também 2. Como tivemos o primeiro jogo e o América venceu, então o América do Rio de Janeiro também vai para as semifinais da Copa Rio. Vamos lá, gente, aqui passar esses dois resultados, que foram 2 títulos, né? Em se tratando de categoria de base, tivemos a decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Palmeiras empatou com o Bragantino por 0-0, venceu nos pênaltis por 4-3. Palmeiras, né? Campeão brasileiro Sub-20. Parabéns ao Palmeiras. E eu não destaquei aqui nos vídeos passados, mas foi no último domingo, ou no último sábado, na verdade, mas eu vou trazer aqui essa situação, esse resultado, né? O Flamengo empatou em 2-2 com o Barcelona, venceu nos pênaltis por 6-5 e conquistou a Copa Intercontinental Sub-20. Beleza? Então, Flamengo campeão Intercontinental Sub-20. Parabéns à categoria de base do Flamengo. Vamos lá, gente. Jogo isolado pelo Campeonato Espanhol. Celta de Vigo 2, Betis também 2. Champions League. Times classificados para a fase de Liga, né? Da Liga dos Campeões de Europa. O Brann perdeu por 3-1 para o Red Bull Salzburg. Pelo que eu entendi, o time da Áustria, o Red Bull Salzburg, se classificou, né? Para a fase de Liga da Liga dos Campeões. Se não for isso aqui, gente, que realmente está um pouco complicado para mim, corrige em outro vídeo, tá? Mas certeza é que o Clube Bruges venceu aqui o Glasgow Rangers da Escócia por 6-0, se classificou para a fase de Liga da Liga dos Campeões da Europa. Assim como também o Benfica venceu o Fenerbahçe da Turquia por 1-0, também se classificando
para a fase de liga da Liga dos Campeões da Europa. Beleza? Bom, aqui também tivemos... Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá. Vamos lá, gente. Copa da Liga Inglesa. O Crosby Town empatou em 2-2 com o Manchester United e venceu nos pênaltis por 12-11. O Crosby Town, da 4ª divisão inglesa, eliminou o Manchester United da Copa da Liga Inglesa e passou para a próxima fase da competição. Pela Copa da Alemanha, o Stuttgart empatou aqui com o Eintracht Braunschweig em 4-4 e venceu nos pênaltis por 8-7. O Stuttgart vai para a próxima fase da Copa da Alemanha. No final do vídeo eu vou fazer um comentário sobre esse jogo aqui, mas Wiesbaden 2, Bayern de Munique 3. Aqui, gente, o Bayern de Munique também se classificou para a próxima fase da Copa da Alemanha. Beleza? Vamos agora para o Mercadão da Bola? Bom, gente, começando notícias do Mercadão da Bola, né? Juan Tressoldi, esse jogador foi oficializado novo jogador do Atlético Mineiro, tá? Eu vou só dar uma olhadinha no tempo de contrato do jogador e trago para os amigos. Stabile, acho que é, né? Osmar Stabile. Bom, por eleição só com os conselheiros, ele foi eleito, né? Um mandato tampão, aí substituindo o antigo presidente do Corinthians, que foi cassado, né? O mandato dele. Ele vai ficar como presidente do Corinthians, tá? Até o final do mandato. Bom, o Palmeiras, né? Acho que foi na última terça-feira. Completou 111 anos. Acho que vale colocar o registro aqui, né? Bom, vamos lá, gente. Savarino, esse atacante quase saiu do Botafogo. Ele estava acertando com o Trabzonspor da Turquia. Tinham 2 clubes, na verdade, né? De olho no jogador. Mas ele decidiu por ficar no Botafogo. Ao menos por enquanto. Beleza? Aqui também um jogador... Vou dar uma olhadinha, gente. Vamos lá, gente. O Augsburg da Alemanha oficializou por 4 temporadas a contratação do jogador Antokit. Lucas Vázquez, ex-Real Madrid, jogador espanhol, lateral barra ponta. Oficializado como novo jogador do Bayer Leverkusen da Alemanha por 2 temporadas. O Bahia oficializou Luiz Gustavo, zagueiro que chega, pelo que eu entendi, do Vasco, né? Bom. Obiol Idari. Esse jogador deixou o Lugano da Suíça por 5 milhões de euros e fechou com o Hoffenheim da Alemanha. Vou dar uma olhadinha, gente, nesse nome aqui, tá? Desse jogador que acertou com o Werder Bremen para não trazer errado. Vamos lá. Kisuke Gavara, me parece ser um jogador japonês. Fechou por 1 temporada com o Werder Bremen. Matic, volante, fechou por 1 temporada com o Sassuolo da Itália. Tyler Diblin, esse jogador fechou com o Everton até 2029. O jogador James Justin fechou com o Leeds United até 2029. O jogador Roberto Piccoli, comprado por 25 milhões de euros, me parece que estava no Cagliari, e fechou com a Fiorentina, também da Itália, né? Por 8 milhões de euros fixos e mais uma quantia em bonificação, Ezequiel Fernandes, meio argentino, está saindo do Al-Qadsia da Arábia Saudita e fechando com o Bayer Leverkusen da Alemanha. Jefferson, goleiro. Jair Pitbull, volante. Leandro Costa, atacante. 3 reforços do Caruaru City para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Rodrigo Atencio, esse jogador argentino, está saindo do Sport e provavelmente está indo jogar no mundo árabe. Thiago Baiano e Felipe Jacaré, 2 reforços do Vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. O jogador aqui também, que eu vou dar uma olhadinha, gente. Tá no nome porque tá um pouco complicado para mim. Vamos em frente. Sforza, jogador que estava no Vasco da Gama, fechou com o Juventude. Carlos Cuesta, esse zagueiro colombiano, voltou a negociar com o Vasco e pode fechar.
Rafael Araújo, novo treinador do Comercial do Piauí, para a Série A2 do Campeonato Piauiense. Piauiense, né? O treinador, vamos checar o nome dele aqui, Humberto Louser, foi demitido do Novo Horizontino. E Anderson Moreira, contratado até o final de 2026 como novo treinador do Novo Horizontino. Mardway Volante, anunciado pelo Caruaru City. Gente, aqui para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Também aqui o jogador, vou dar uma checada, Matheus Salabria. Esse jogador saiu do Al Ain, dos Emirados Árabes, e fechou com o Bahia. Pelo que eu entendi, eu vou dar uma checada, mas foi até 2030, tá? Mas eu não vou dar uma cravada nisso aqui não, mas foi um contrato de longo prazo que esse atacante fechou com o Bahia. Bom, o Cruzeiro, gente, tem interesse num atacante Arroio, do Besiktas, tá? Há essa negociação. Bom, o Santos tá fechando, digamos assim, a contratação de Tomás Palácios, zagueiro que pertence à Inter de Milão. Tava tudo certo, mas o zagueiro parece estar dando para trás. Beleza? Vamos em frente. Vamos lá, gente. O jogador Magassá fechou com o West Ham da Inglaterra. O jogador Yeremi Pino está fechando com o Crystal Palace, atacante espanhol. Lohan, por em torno de 4 ou 5 milhões de euros, vamos dizer assim, né? Está fechando um contrato de longo prazo aqui com o Pisa da Itália e está saindo do Flamengo. O jogador Sila fechou aqui com o Damak da Arábia Saudita. O jogador Incapié, ex-Bayer Leverkusen, está fechando com o Arsenal. Está saindo, né? O Bayer Leverkusen, na verdade. Bom, o jogador Pablo Rosário, gente, está fechando com o Porto de Portugal. O jogador Kanté, francês, está saindo do Al Ittihad da Arábia Saudita, mas deve permanecer jogando no futebol saudita. Renato Marques fechou um contrato de boa duração, digamos assim, de anos, com o Mirassol. Beleza? O Al-Kholoud fechou a contratação do jogador John Al-Kholoud da Arábia Saudita. O lateral Al Nasser, gente, fechou um contrato, me parece, de 3 temporadas com o Al Nasser da Arábia Saudita. Beleza? Eu vou até confirmar o tempo de duração do contrato, tá? Se não for 3 temporadas, eu corrijo aqui. Vamos embora. O Al Azir, do mundo árabe, fechou a contratação do jogador Fábio Martins. Fábio Silva, atacante, fechou com o Borussia Dortmund. Touré, beleza? Esse jogador por empréstimo tá chegando para o Besiktas, da Turquia. Jogador Marco Palestra fechou com o Cagliari da Itália. Jogador Bizarro, Damien Bizarro, fechou com o Le Havre da França. Jogador Bindo fechou com o Stade de Reims da França. Vamos em frente, gente. Burksa, centroavante, fechou com o Udinese por 4 temporadas até 2029. Nicole Stoit fechou aqui com... Vou dar uma checada, gente. Pronto, gente. Até 2029, o Nicole Stoit fechou com o Lecce da Itália. Bom, gente, o jogador Bela Kotchap, zagueiro alemão, emprestado por uma temporada para o Hellas Verona. O jogador Enciso, que estava indo para o Strasbourg da França, foi reprovado nos exames médicos e está voltando para o Brighton. É isso aí. O jogador também aqui, vou dar uma checada. Gerson Testoni, novo treinador do Atlético Piauiense para 2026, para a disputa do Campeonato Piauiense da Primeira Divisão. O jogador também aqui, que eu vou dar uma checada no nome, que realmente, Rafa Silva, novo reforço do América Mineiro, oficializado. Joelinton, de fato se lesionou, está fora da seleção brasileira, fora desses 2 jogos. Jean Lucas, do Bahia, ou Jean Luca, né? Do Bahia, foi chamado para o seu lugar. Detalhe, né? O Bahia não tinha um jogador na seleção brasileira, gente, desde 1991. Beleza? Vamos em frente. O jogador Alexandro, do Flamengo,
também se machucou, também está fora da seleção brasileira, tá? Também está fora da convocação, mas não será chamado ninguém para o lugar dele. Bom, gente, os jogadores Jô Celestino e Raimundinho, jogadores contratados pelo Belo Jardim para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Vamos em frente. Por 8 milhões de euros, o jogador Matheus Gonçalves está saindo do Flamengo e fechando com Al Ahly da Arábia Saudita. Doda, meia, oficializado pelo Caruaru City. Aí para a Série A2 do Campeonato Pernambucano, mais um reforço. Jogador Lucas Meireles do Santos, me parece ser do Santos, né? Tá indo para o Shakhtar Donetsk. Os jogadores Alex Vinícius, do Atlético Goianiense, zagueiro, tá fechando com o Bragantino. E Sousa, também me parece ser do Penharol esse jogador, tá encaminhado para chegar um Bragantino também. O Maccabi Tel Aviv de Israel tá contratando o jogador Kevin Andrade do Fortaleza. Guilherme Marques, mais um reforço do Mirassol, tá? Aqui também Dudu, volante, e Camutanga, zagueiro, voltando de empréstimo, esses dois jogadores para o Vitória. O Vitória chamou os jogadores de volta, o Vitória da Bahia, né? Bom, gente, aqui também, vou dar uma olhadinha, vamos embora. Vamos lá, gente, o Fabrício Bruno deve ter seu contrato renovado pelo Cruzeiro até 2030. Thiago Tijaló, ex-Juventus, fechou por 3 temporadas com o Besiktas da Turquia. Luiz Semedo, centroavante, fechou por 1 temporada por empréstimo com o Moreirense de Portugal. Orban, centroavante, fechou por 1 temporada com Hellas Verona. Volante Piquel fechou com o Espanhol, da Espanha, né? O jogador Thales está saindo do Palmeiras e indo para o Almeria da Espanha. Tava tudo certo com o Olympiacos, o Almeria chegou e levou o jogador. Vamos embora. A Real Sociedade fechou a contratação de Carlos Soler junto ao PSG. Matirian, goleiro, fechou com o Levante da Espanha. Iñaki Penha, por 1 temporada, fechou aqui com o time do... Vou dar uma checada. Vamos lá, gente. Iñaki Penha, goleiro, emprestado pelo Barcelona para o Elche da Espanha. Às 13 horas, nessa quinta-feira, teremos os confrontos definidos da fase de Liga, da Liga dos Campeões da Europa. Repito, às 13 horas nessa quinta-feira, beleza? Bom, gente, só passando algumas coisas aqui. Primeiro, né? Lembrando que a fase de Liga, gente, não é mais aquela fase de grupo, beleza? Então, não teremos mais aquela onda de grupos A, B, C, D da Liga dos Campeões. Isso desde a temporada passada já existiu. Para essa temporada só vai continuar, tá? Então, a fase de Liga é só para saber os 8 jogos de cada clube. Beleza? Que 8 jogos que cada clube vai fazer nessa fase de pontos corridos, digamos assim, da Liga dos Campeões de Europa, né? Só lembrando que para a próxima fase de primeira passam 8 equipes para as oitavas de final de maneira direta. Ao todo, 24 clubes passam, mas esses outros clubes que não são esses primeiros 8 na classificação, os outros clubes vão fazer uma fase playoffs da Liga dos Campeões, beleza? Para que daí saiam 8 e aí possam ir lá disputar as oitavas de final da Liga dos Campeões, beleza? É uma situação complicada, gente. Eu realmente peço que os amigos assistam o sorteio da Liga dos Campeões para que seja explicado melhor do que o que eu estou dizendo aqui. Porque explicando só nada é um pouco difícil de entender. Mas, se os amigos forem ver o sorteio, vão perceber aí a temática, né? Bom, gente, Copa da Alemanha, com 2 gols de Harry Kane e 1 gol de Maicon Olise para o Bayern de Munique e Kjaer, marcando os 2 gols do Wiesbaden, ou Wiesbaden, como prefiram. O Bayern de Munique venceu o Wiesbaden por 3-2 e passou para a segunda fase da Copa da Alemanha, né? Bom, gente, a escalação do Bayern de Munique, só passando aqui. O Rubinho no gol, na lateral Sacha Bowen, na zaga Jonathan Tah e o Kim Jae. Na outra lateral, Rafael Guerreiro, na volância Kimmich
Pavlovic e Lenikal na meia. O Maicon Olise, o Kane e o Luiz Dias foi o time do Bayern de Munique no primeiro tempo, né? Bom, gente, o Bayern de Munique abriu 1-0 logo aos 16 minutos, um gol de pênalti, né? Um pênalti que de fato existiu. O Harry Kane foi lá, fez 1-0 para o Bayern de Munique. Antes, o Luiz Dias tinha tido uma chance com 14 segundos de jogo, cara a cara, bateu em cima do goleiro. Ele que de fato foi um destaque, talvez até negativo do jogo, Luiz Dias. Bom, teve um pênalti para o Bayern de Munique que não foi marcado, antes do pênalti que houve, né, que foi marcado. O Bayern de Munique teve o controle do primeiro tempo, certo? O Cisbaden, ou o Embaden, não pressionou, só chutou uma bola, para ser muito sincero com os amigos, no primeiro tempo. O Bayern de Munique fez 1-0 e ficou tocando bola de um lado para o outro, criou algumas chances, perdeu algumas chances, Kane perdeu um gol, como eu falei, Luiz Dias perdeu um gol, e por aí vamos. Poderia ter saído com um placar maior no primeiro tempo, mesmo não atuando de maneira tão agressiva, feito normalmente atua. Levou para o segundo tempo 1-0, e já no segundo tempo, o Bayern Munique permanecia perdendo chances, perdendo um gol a rodo. Luiz Dias perdeu pelo menos 3 gols de maneira seguida, certo? Isso só na primeira parte do segundo tempo. E aí, bom, o Maicon Olise abriu 2-0 para o Bayern de Munique, né? Aproveitando uma das chances, fazendo um belo gol de voleio. Bom, parecia que o jogo estava resolvido. Parecia e só parecia. Em uma falha do próprio Maicon Olise, que não era ele para estar marcando o jogador do Cisbaden, né? Ele estava marcando, tomou um drible, o jogador cruzou e o atacante, o Kjaer, apareceu cara a cara com o Urbi e diminuiu o placar para o time do interior da Alemanha. Bom, em seguida o Bayern de Munique novamente voltou a criar chance com o Luiz Dias e novamente ele voltou a perder gol. Novamente cara a cara. E o Bayern de Munique foi punido. Punido porque os zagueiros estavam desatentos, né? E aí uma bola enfiada entre a zaga, o jogador do Cisbaden entrou cara a cara, justamente o Kjaer, e empatou o jogo em 2-2. Daí em diante o Bayern de Munique fez alterações, o treinador Vincent Kompany alterou o time, coisa e tal, botou Gnabry, botou Laimer, botou os titulares. E aí, gente, o time tentou a pressão, teve um pênalti marcado, o Harry Kane foi para a cobrança, o goleiro do Cisbaden defendeu o pênalti, tá? O Harry Kane, em jogos oficiais, fazia muito tempo, desde a Copa do Mundo de 2022, que ele não perdia um pênalti, né? Em jogos oficiais, né? Em amistoso, recentemente ele perdeu contra o Tottenham, vale dizer. Mas perdeu esse pênalti, o goleiro defendeu, o Bayern de Munique começou a criar chance, o Luiz Dias perdeu pelo menos mais 2 chances, cara a cara. Realmente não foi um dia de boa finalização do Luiz Dias, né? Ele estava realmente uma tarde onde estava se posicionando bem para receber a bola, fazendo tudo certo, na hora de finalizar não estava acertando, né? E bom, gente, praticamente no último lance, o Bayern de Munique começou a pressionar, martelar. Aí o Harry Kane foi lá e decidiu, fazendo 3-2 num cruzamento para a grande área, ele apareceu e botou lá na rede, né? Cruzamento não, um passe na verdade, né? E realmente foi um cruzamento muito bom na cabeça do Harry Kane, que decidiu fazendo 3-2 para o Bayern de Munique. O Bayern jogou bem? Na minha opinião, não. Por completo, não. Sabe que o time do meio para frente até que não jogou mal. Criou várias chances. Foram 9 grandes chances, certo? Ao todo que o Bayern de Munique criou, fora os gols. Mas, bom, gente, se você não cuida de defender, se os seus zagueiros estão desatentos, e no caso hoje não foi nem o Kim Jae, que tanto se pega no pé desse zagueiro coreano, mas hoje a culpa não foi dele, foi do Jonathan Tah. Né? De fato, o zagueirão alemão estava desligado do jogo, falhou 2 vezes, e dessas falhas, lógico, faltou cobertura do Kim Jae, era para estar aproximado. Mas, bom, o Bayern de Munique venceu por 3-2, não foi um show de bola do Bayern de Munique, teve muitas chances criadas, muitas chances perdidas, mas passou para a segunda fase da Copa da Alemanha, vencendo por 3-2. Se eu tivesse que dar uma nota para o jogo e para o Bayern de Munique, olha, por tudo que aconteceu no jogo, uma nota 7. E vou falar o porquê. Ofensivamente não faltou criação. Ofensivamente faltou finalizar corretamente as jogadas.
Defensivamente, eu vou até diminuir essa nota, tá muito grande. 6,5, certo? Por causa da defesa. A defesa realmente não se saiu bem. Mas o detalhe, a defesa não se saiu bem nos últimos 20 minutos do jogo. Porque até então, nem sendo incomodado o Bayern Munique estava sendo pelo adversário, tá? Mas é isso, faz parte do futebol, gente. O Bayern venceu por 3-2, passou para a segunda fase da Copa da Alemanha. Próximo sábado tem o Augsburg, pelo campeonato alemão, um clássico da Baviera, certo? Ali da região da Baviera, onde o Bayern de Munique fica localizado. O Augsburg é da Baviera, né? Então é um clássico. E é fora de casa. Vamos aguardar para ver como é que o Bayern de Munique vai se portar, né? Mas dessa vez é pelo campeonato alemão, tá? Bom, galera, abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e fui!